Nós, como seres civilizados, nos esforçamos imensamente para cultivar uma imagem, uma máscara. Aquilo que Jung, meu mestre e colega, chamou de persona, é a face que mostramos ao mundo, o compêndio de nossas virtudes, nossa moralidade, nossa adaptação social. É o eu ideal, o eu bom, correto, aceitável. Passamos a vida polindo esta máscara, acreditando que ela é a totalidade do nosso ser. Mas a psique, em sua vasta e complexa arquitetura, não tolera unilateralidade. Onde há luz deve haver sombra. E quanto mais brilhante a luz da persona, mais escura, mais densa e mais perigosa se torna a sombra que ela projeta. Este é o grande segredo da alma humana. Você não é apenas o que você mostra. Você é, de forma muito mais poderosa, aquilo que você esconde. A sombra não é, como muitos supõem, simplesmente o mal ou a maldade. Isso é uma simplificação moralista. A sombra é, antes de tudo, o inconsciente pessoal. É o receptáculo de tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos para construir nossa identidade consciente. São os impulsos primitivos, os desejos socialmente inaceitáveis, as emoções consideradas inferiores, a raiva, a inveja, a ganância, a preguiça, a luxúria. Mas não apenas isso. A sombra também guarda aspectos positivos, talentos não desenvolvidos, potencialidades reprimidas, uma criatividade selvagem que foi domesticada e considerada impraticável pela consciência. A sombra é, em essência, o outro em nós. O gêmeo escuro que caminha ao nosso lado, mesmo quando insistimos em ignorá-lo. E esta ignorância é o maior perigo que um indivíduo pode correr em sua jornada pela vida, pois, como Jung afirmou categoricamente, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O processo de formação da sombra começa na mais tenra infância. A criança, em seu estado original, é uma totalidade. Ela é tudo: raiva e alegria, generosidade e egoísmo. Ela ainda não aprendeu a julgar. No entanto, ela rapidamente entra em contato com as demandas do mundo exterior. Os pais, a escola, a religião, a cultura. Ela aprende que certos comportamentos geram aprovação, amor e aceitação. Estes são internalizados e começam a formar o ego consciente e a persona. Simultaneamente, ela aprende que outros comportamentos, talvez seus acessos de raiva, sua sexualidade incipiente, seu egoísmo natural, geram desaprovação, punição ou vergonha. A criança, para sobreviver e ser amada, precisa reprimir essas partes. Ela as empurra para baixo, para o porão da psique. Ela diz a si mesma: eu não sou isso, eu não sou raivoso, eu não sou invejoso. E assim, a sombra nasce. Ela se torna o saco de despejo de todas as qualidades que não se encaixam na autoimagem idealizada. A persona é o que queremos ser. A sombra é o que somos, mas escolhemos não ser. O problema é que a energia psíquica ligada a essas qualidades reprimidas não desaparece. A psique é um sistema energético fechado. Nada se perde, tudo se transforma. Ao negar uma parte de si, você não a destrói. Você apenas a torna inconsciente e autônoma. Ela se torna um complexo, uma personalidade fragmentada dentro de você que age por conta própria. E quanto mais boa e perfeita a persona se torna, mais a sombra se enfurece no porão, acumulando poder, esperando o momento de irromper. Esta tensão entre a persona e a sombra é a fonte de quase toda a neurose moderna. Vivemos vidas divididas, conscientes de nossa fachada polida, mas aterrorizados pelo que rasteja por baixo. E como a psique lida com essa tensão insuportável? Como ela se livra do peso da sombra sem ter que admiti-la conscientemente? Através do mecanismo mais comum e destrutivo da psicologia humana, a projeção. A sombra é intolerável para o ego. O ego diz: eu sou uma boa pessoa. Eu não sou invejoso. Mas a energia da inveja está lá, pulsando. Então, a psique, num ato de mágica defensiva, projeta essa qualidade indesejada no mundo exterior. Você olha para seu colega de trabalho que foi promovido e sente uma repulsa visceral. Você o chama de arrogante, manipulador, indigno. O que você está realmente vendo não é o colega, mas o reflexo da sua própria sombra invejosa, que você se recusa a reconhecer. O que você mais odeia, critica e não suporta nos outros
é quase invariavelmente um aspecto não reconhecido da sua própria sombra. O mundo se torna um teatro de marionetes, onde encenamos nossos dramas internos. O fanático moral, que caça os pecadores, está muitas vezes lutando desesperadamente contra seus próprios impulsos reprimidos. O político que grita contra a corrupção pode estar ele mesmo afundado nela. A projeção nos permite manter nossa autoimagem de bons, enquanto descarregamos nossa escuridão nos outros. É um alívio temporário, mas tem um custo terrível. Ele nos cega. Perdemos a capacidade de ver a realidade como ela é. Vemos apenas nossos próprios fantasmas refletidos. E o mais trágico, nos impede de qualquer crescimento real, pois o problema nunca está em mim, está sempre nele. Esta é a epidemia silenciosa da nossa era. Vivemos cercados por inimigos que nós mesmos criamos. Ignorar a sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, apenas a torna mais poderosa e perigosa. Uma sombra não integrada, não reconhecida, não opera em harmonia com a consciência. Ela age contra ela. Quando reprimida por tempo suficiente, a sombra não bate mais à porta. Ela a arromba. Isso é o que chamamos de possessão sombria ou enantiodromia, a tendência de tudo se transformar em seu oposto. O indivíduo excessivamente controlado, de repente, explode em um acesso de raiva irracional. A pessoa puritana se vê envolvida em um escândalo sexual. É a sombra reivindicando seu espaço à força. Em um nível menos dramático, mas mais crônico, a sombra não integrada é a raiz da autossabotagem. Você conscientemente deseja o sucesso, mas inconscientemente sua sombra, talvez carregada de sentimentos de inutilidade ou medo do sucesso, corta seus pneus. Você procrastina, comete erros estúpidos, magoa as pessoas que ama, toma decisões financeiras desastrosas. O ego fica perplexo. Por que eu continuo fazendo isso? É a sombra no comando, agindo como uma força autônoma, um sabotador interno. Ela cria neuroses, a ansiedade inexplicável, a depressão que paira como uma névoa, as fobias, muitas vezes são sintomas da energia sombria, que não encontra saída construtiva. A sombra se torna um complexo autônomo, uma personalidade secundária que interfere na vida consciente. Ela é o destino que mencionamos antes. Você acredita que é vítima das circunstâncias, mas na verdade é prisioneiro da sua própria psique dividida. A energia que você gasta para manter a sombra reprimida é colossal. É uma guerra civil interna que drena sua vitalidade, sua alegria e sua capacidade de viver plenamente. A esta altura, a sombra pode parecer um monstro a ser temido, um inimigo a ser vencido, mas esta é a grande reviravolta no pensamento junguiano. A sombra não é sua inimiga. Ela é, na verdade, a sua maior aliada em potencial. O que a sociedade e nosso ego reprimiram não foi apenas o mal, foi também a vitalidade crua. Como Jung escreveu, a sombra é um problema moral que desafia toda a personalidade do ego, pois ninguém pode se tornar consciente da sombra sem um considerável esforço moral. Mas ele também disse, na sombra está o ouro. O que isso significa? Significa que, junto com a raiva, você reprimiu sua capacidade de impor limites, sua assertividade, sua força. Junto com a inveja, você reprimiu sua ambição e seu desejo de crescer. Junto com a sexualidade proibida, você reprimiu sua paixão pela vida, sua criatividade estática. A sombra contém a prima matéria dos alquimistas, a matéria bruta, caótica, mas incrivelmente potente, da qual o ouro da personalidade total pode ser refinado. A pessoa que é boa demais, que nunca sente raiva, que nunca tem um pensamento ruim, é muitas vezes uma pessoa anêmica, fraca, bidimensional. Ela perdeu sua vitalidade, ela é correta, mas não está viva. A integração da sombra é o processo de resgatar essa energia vital. É trazer de volta a agressividade para que ela se torne assertividade. É trazer de volta a luxúria para que ela se torne paixão criativa. É aceitar o caos para encontrar uma nova ordem. O objetivo não é agir sobre todos os impulsos sombrios. Isso seria desastroso. O objetivo é reconhecê-los. É dizer, sim, isso também sou eu. Eu sou capaz de ódio. Eu sou capaz de inveja. Ao trazer essa energia para a luz da consciência, você a desarma de seu poder destrutivo
e a transforma em combustível para a vida. Se esta exploração das profundezas da psique ressoa com você, se você sente a verdade dessas palavras vibrando em sua própria experiência, considere se inscrever neste canal. Estamos apenas começando a descer ao abismo, e esta jornada é feita melhor em conjunto. Clique no sino para não perder os próximos passos desta integração. O confronto com a sombra não é um exercício intelectual. Não basta ler sobre ela. É um trabalho prático, visceral, muitas vezes doloroso. É o opus magnum, a grande obra alquímica. Jung nos deixou ferramentas para isso. A primeira é a análise implacável das nossas projeções. Quando você sentir uma reação emocional forte e negativa a alguém, pare. Pergunte-se, o que exatamente nesta pessoa me irrita tanto? Onde em minha própria vida eu exibo uma versão, mesmo que minúscula, desse mesmo comportamento? Este é o trabalho de retirar os ganchos da projeção, de trazer a sombra de volta para casa. A segunda ferramenta, talvez a mais poderosa, é o trabalho com sonhos. Os sonhos são a linguagem pura do inconsciente. A sombra aparece frequentemente em nossos sonhos, personificada como uma figura escura, ameaçadora, do mesmo sexo que o sonhador. Ela pode nos perseguir, nos atacar. A reação inicial é fugir, mas o trabalho de integração exige que nos viremos e enfrentemos essa figura. Que perguntemos a ela, o que você quer de mim? Que mensagem você traz? Outro método é a imaginação ativa. Isso não é devaneio passivo, é um diálogo consciente com as figuras do seu inconsciente. Você pode meditar e convidar sua sombra para um diálogo. Escreva o que ela diz. Pinte-a. Esculpa-a. Dê-lhe forma. O objetivo é estabelecer um relacionamento com ela, tratá-la não como um inimigo a ser morto, mas como uma parte perdida de si mesmo a ser ouvida e resgatada. É um trabalho moral, pois exige que abandonemos nossa superioridade moral, nosso ego inflado de pessoa boa, e aceitemos a humildade de sermos completos. A sombra não existe apenas no nível pessoal, ela existe também no nível coletivo. Assim como um indivíduo tem uma sombra, uma família, uma cultura e uma nação inteira também tem. A sombra coletiva é o repositório de tudo o que uma sociedade rejeita como sendo não nós. São os impulsos bárbaros, a xenofobia, a ganância e a violência que se escondem sob o verniz da civilização. E assim como o indivíduo projeta sua sombra pessoal, a sociedade projeta sua sombra coletiva. Ela encontra um bode expiatório, outro grupo, outra nação, outra raça, e projeta nela todo o seu mal não reconhecido. É assim que nascem as guerras, os genocídios e as caças às bruxas. O inimigo externo é quase sempre um reflexo da escuridão interna, que a coletividade se recusa a enfrentar. Vimos isso catastroficamente na Europa do século XX e vemos isso repetidamente em nossos conflitos modernos. A sombra coletiva irrompe em momentos de crise. Quando a consciência coletiva está enfraquecida, ela se manifesta como pânico moral, histeria em massa e uma regressão a comportamentos primitivos. O único antídoto para a sombra coletiva é o indivíduo consciente. É o indivíduo que tem a coragem de fazer seu próprio trabalho de sombra, de retirar suas projeções do coletivo e dizer: o mal que vejo no mundo também existe em mim. Sem esse trabalho individual, estamos condenados a repetir os mesmos ciclos destrutivos, possuídos por arquétipos sombrios que agem através de nós. Cada pessoa que integra sua própria sombra está curando não apenas a si mesma, mas uma pequena parte do mundo. Aqui, tocamos no coração do projeto de vida junguiano, o processo de individuação. A individuação é a jornada para se tornar um indivíduo, no sentido de indiviso, completo, unificado. É o processo de realizar plenamente o self, a totalidade da psique. E esta jornada, paradoxalmente, começa não subindo em direção à luz, mas descendo à escuridão. O confronto com a sombra é o primeiro e mais crucial limiar da individuação. Não se pode alcançar a totalidade ignorando metade de quem se é. O ego gostaria de pular esta etapa. Ele gostaria de ir direto para os arquétipos superiores, o sábio, o herói. Mas a psique não permite atalhos. A sombra é o guardião do portão. Tentar contorná-la é inflar o ego, criar uma espiritualidade falsa, uma luz que não tem profundidade, porque não conhece a escuridão. É o que Jung chamava de
A armadilha da perfeição. A perfeição pertence aos deuses. A totalidade é o objetivo dos humanos. E a totalidade inclui necessariamente o imperfeito, o feio, o sombrio. Ao integrar a sombra, o ego é destronado de sua posição de tirano e se torna um parceiro do self. A consciência se expande. O indivíduo não é mais apenas sua persona. Ele agora tem acesso à vitalidade, à criatividade e à profundidade que estavam trancadas na sombra. Ele se torna mais real, mais robusto e, curiosamente, mais moral. Não uma moralidade de regras, mas uma moralidade de autoconhecimento. Ele sabe do que é capaz, do mal que pode fazer, e escolhe conscientemente não fazê-lo, em vez de simplesmente reprimir o impulso. A sombra pessoal é o primeiro guardião, mas o inconsciente é vasto. Além da sombra, encontramos outros arquétipos poderosos que também possuem seus aspectos sombrios. O trickster, o pregador de peças, é um exemplo. Ele é o caos que perturba a ordem, o bobo da corte que revela a verdade inconveniente. Ele é amoral, mas sua função é essencial para quebrar a rigidez do ego. Temos também os arquétipos contrassexuais, a ânima, o feminino interno no homem, e o animus, o masculino interno na mulher. Quando não integrados, eles também têm um lado sombrio. A ânima sombria pode se manifestar em um homem como instabilidade emocional, sedução venenosa ou melancolia paralisante. O ânimo sombrio em uma mulher pode aparecer como uma opinião rígida, uma lógica fria e destrutiva, ou uma brutalidade argumentativa. Integrar essas figuras é o próximo passo da jornada, um trabalho que só pode ser feito depois que um relacionamento funcional com a sombra pessoal foi estabelecido. Se você tenta lidar com a ânima sem ter lidado com a sombra, ela se fundirá com a sombra, criando uma figura interna ainda mais caótica e perigosa. O próprio self, o arquétipo central da totalidade, tem um aspecto sombrio, o self sômbrio, que representa o mistério, o abismo, o Deus absconditus, o aspecto de Deus que está além do bem e do mal. A psique é um universo de complexidade divina e aterrorizante. O que você acha dessas camadas? A jornada o assusta ou o atrai? Deixe sua reflexão honesta nos comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece esta comunidade de exploradores. E assim, chegamos ao objetivo final. Não é a erradicação da sombra. Isso é impossível e indesejável. A sombra fará parte de nós para sempre. A meta é a integração. O que é uma vida integrada? É uma vida vivida em diálogo constante entre o consciente e o inconsciente. É a vida onde você não é mais possuído pela sua sombra, mas você a possui. Você a conhece. Você a respeita. Você a escuta. Você sabe quando sua raiva é justificada e usa sua energia de forma assertiva. Você sabe quando sua inveja está apontando para um desejo não realizado e a usa como motivação. Você não vive mais com medo do que está dentro de você. Isso é liberdade. A vida integrada não é uma vida perfeita. Você ainda cometerá erros. Você ainda sentirá emoções negativas. A diferença é que você não estará mais em guerra consigo mesmo. Você terá compaixão por sua própria totalidade, incluindo suas falhas. O resultado é uma personalidade que é, ao mesmo tempo, mais forte e mais humilde, mais enraizada na realidade e, ainda assim, mais conectada ao luminoso, ao mistério. Você para de projetar sua escuridão nos outros e, portanto, pode ver os outros com mais clareza e compaixão. Você se torna, finalmente, um indivíduo indiviso. Este é o trabalho de uma vida inteira. Não é fácil. É a jornada do herói mais difícil de todas. A jornada para dentro de si mesmo. Mas é a única jornada que, no final, realmente importa. É o caminho para deixar de ser uma marionete.